Olá! Na aula anterior, aprendemos como fazer o ajuste de alguns hiperparâmetros da rede neural. Nesta aula, vamos mostrar como fazer a regularização da rede, para evitar que ela fique superadaptada aos exemplos de treinamento e tenha um desempenho ruim com os exemplos de teste. Ou seja, vamos mostrar como evitar o overfitting. O objetivo geral de uma rede neural e de uma forma mais abrangente de todas as técnicas de aprendizado de máquina é que ela seja capaz de generalizar sobre os exemplos apresentados, de forma que consiga apresentar uma resposta adequada para novos casos. Responder corretamente sobre os exemplos apresentados não é importante, uma vez que já sabemos a resposta. O importante é que ela seja capaz de responder sobre casos novos. No entanto, em muitos modelos de aprendizado de máquina, pode acontecer do modelo apresentar um ótimo desempenho no conjunto de treinamento, mas um péssimo desempenho no conjunto de testes. Ou seja, a rede decorou os exemplos e foi capaz de representar internamente cada exemplo, e com isso perdeu a capacidade de generalização. Isso ocorre devido ao grande poder de representação dos pesos. Para evitar esse problema, é preciso impor alguma restrição à rede, para impedir que ela use seu poder de representação para decorar cada exemplo. Esta restrição pode ser feita de diversas formas, e todas essas formas são denominadas de regularização. Aqui podemos ver o gráfico da evolução de um treinamento, onde ocorre a rede que decora os exemplos. O termo decorar não é o que é utilizado pelos desenvolvedores, e sim o termo overfitting. No gráfico é possível ver que a rede inicialmente vai melhorando o desempenho no conjunto de treinamento e teste a cada época. No entanto, a partir de determinada época sinalizada com o triângulo com a exclamação, o desempenho continua melhorando no conjunto de treinamento, mas começa a piorar no conjunto de teste. É nesse ponto que começa o overfitting. Se o valor do erro já for aceitável para solucionar o problema, então o ideal seria interromper o treinamento nesse ponto. No entanto, pode ser o caso de que o erro ainda não seja aceitável. Então, é preciso aplicar alguma técnica de regularização. Os métodos mais comuns de regularização são os seguintes. Pode-se diminuir o número de neurônios nas camadas escondidas para evitar que a rede use os pesos para decorar os exemplos, forçando, desse modo, que ela faça uma generalização. Essa diminuição pode ser feita de forma automática e aleatória, por meio do framework de implementação. Nesse caso, a técnica é chamada de dropout. O desenvolvedor deve especificar a porcentagem de dropout que deve ser realizada por camada. Outra técnica é limitar o valor dos pesos de cada camada. Neste caso, existem dois tipos de regularização, a L1 e a L2. Vamos explicar agora cada caso de regularização. Vamos começar pela regularização, que foca na redução da complexidade. A regularização L2, também chamada de regressão RID ou crista, é chamada assim em alusão aos picos de uma serra, e o objetivo é diminuir esses picos. Mas antes vamos fornecer uma noção intuitiva sobre a complexidade e necessidade de regulação. Na figura podemos ver uma distribuição de pontos correspondente às entradas em um espaço bidimensional. No gráfico mais à esquerda, é feita uma tentativa de classificação usando uma separação linear. É possível ver que essa separação é insuficiente, gerando várias classificações erradas. Neste caso, o modelo de classificação sofre o problema de subajuste ou underfit. No gráfico mais à direita, a separação é feita por uma função, expressa por um polinômio, com termos de alto grau. Nesse caso, o polinômio está fortemente ajustado aos exemplos, mas se um caso novo for apresentado, existe uma grande chance da classificação ser incorreta, uma vez que a função está muito particularizada. Neste caso, o modelo de classificação sofre o problema de sobreajuste ou overfit. Se eliminarmos os termos de mais alto grau do polinômio, podemos encontrar a situação apresentada pelo gráfico central. Nesse caso, a função consegue generalizar a separação, podendo ocorrer alguns poucos erros, e possivelmente acertará quando um novo caso for apresentado. Para evitar o overfitting, podemos simplesmente diminuir a importância dos termos mais complexos, diminuindo o valor θ associado a esses termos, ou seja, diminuindo o valor dos pesos dos termos mais complexos. E para diminuir a importância dos termos mais complexos,
podemos adicionar um termo de complexidade à função de perda. Uma vez que a complexidade do modelo é função de pesos, o peso de uma feature com um valor absoluto alto é mais complexo do que um peso de uma feature com um valor absoluto baixo. Podemos quantificar a complexidade usando a fórmula de regularização L2, que define o termo de regularização como a soma dos quadrados de todos os pesos das features. Nessa fórmula, os pesos próximos a zero têm pouco efeito na complexidade do modelo, enquanto os pesos maiores podem ter um impacto enorme. Por exemplo, dados os valores de pesos mostrados aqui, vemos que o valor total de L2 é 26.915, sendo que desse total, 25 foi gerado a partir do peso W3. Ou seja, quase 93% do valor total. Na prática, o impacto geral do termo de regularização é ajustado, multiplicando seu valor por um escalar conhecido como lambda, também denominado de taxa de regularização. Aqui vemos como fica a fórmula geral da perda, com a adição do termo de regularização de complexidade. Com a adição do termo, o otimizador irá procurar minimizar a perda, diminuindo os pesos mais complexos. O uso da regularização L2 tem os seguintes efeitos em um modelo. Ela direciona os valores de peso para tenderem a zero, mas o valor não atinge o valor exato de zero. Ela também direciona a média dos pesos em direção a zero, gerando uma distribuição normal, ou seja, em forma de sino ou gaussiana. Se aumentarmos o valor do lambda, o efeito da regularização aumenta. Porém, se o valor do lambda for muito alto, o modelo tenderá a ficar muito simples e, neste caso, existe o risco de underfitting. No gráfico mais à esquerda, podemos ver a forma de sino gerada pelo valor alto de lambda. Enquanto que em um valor baixo de lambda a forma gaussiana não fica tão evidenciada. Vamos abordar agora a regularização que foca na redução do número de features. A regularização L1, também chamada de regressão laço. Existem casos onde o problema possui um grande número de features, mas os dados são esparsos, ou seja, existem muitos exemplos onde várias features possuem valor zero. Por exemplo, em sistemas de linguagem natural, as features costumam ser as palavras do vocabulário, sendo que as entradas, em muitos casos, são as sentenças em linguagem natural. No entanto, a grande maioria das palavras do vocabulário não ocorre em uma sentença, formando uma entrada bem esparsa. Em casos assim, é preciso que os pesos dessas features sejam direcionadas para zero. Porém, a regularização L2 direciona os pesos a serem pequenos, mas não os direciona exatamente a zero. Nesses casos, a regularização L1 é mais adequada. Ela direciona muitos dos coeficientes não informativos no modelo a serem exatamente zero, e dessa forma poupa a memória do computador. A fórmula exibida mostra a adição do termo de regularização L1. Ela é formada apenas pelo somatório do valor absoluto dos pesos, multiplicado pelo um valor lambda. Sendo assim, podemos ver que as regularizações L2 e L1 penalizam os pesos de maneira diferente. Aqui vemos um exemplo de como a regularização afeta de forma diferente o ajuste dos pesos. No caso de L1, podemos ver que alguns pesos são zerados. Já no caso de L2, alguns valores ficam bem pequenos, mas não exatamente zero. Neste trecho de código, podemos ver como especificar a regularização em uma camada, usando o framework Keras. Por fim, a última técnica de regularização que iremos descrever é a técnica de dropout, que é a estratégia de selecionar, aleatoriamente, uma certa quantidade de neurônios por camada para serem ignorados em cada época da fase de treinamento. A técnica de dropout é muito útil para evitar o problema de overfitting e é muito fácil de ser compreendida. A taxa de dropout define a porcentagem de neurônios que é descartada em cada camada. A unidade que é descartada de cada camada é diferente a cada iteração, e a seleção é aleatória.
Na figura, vemos uma rede padrão com todos os neurônios e conexões, e na figura à direita temos a mesma rede, mas com a aplicação de 50% de dropout na camada intermediária. Claro que este é apenas um exemplo fictício, sendo que a taxa de dropout costuma variar de 10% a 25%. Aqui podemos ver como especificar o dropout em uma camada usando o framework Keras. A camada de dropout é inserida após a camada de neurônios. Aqui o dropout é de 20%. Então, chegamos ao final de nossa aula. Na próxima aula, vamos mostrar mais alguns exemplos do uso das redes neurais.